Eu matei o meu primo com as minhas próprias mãos, enterrei o corpo no jardim da nossa casa em Sintra e assisti à minha mulher implorar por misericórdia enquanto eu lhe contava cada detalhe do plano que ela achava perfeito. A traição não foi só um beijo roubado nas sombras de Alfama, foi uma conspiração fria para me deixar na miséria, e eu, o idiota confiante, sorri enquanto eles tramavam. Portugal, terra de fados e segredos enterrados sob azulejos antigos, nunca vi uma vingança tão meticulosa, ou tão deliciosamente cruel. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu descia a Rua Augusta, o cheiro a mar e a pastéis de nata misturando-se no ar quente de verão. Eu era António Costa, 42 anos, dono de uma rede de importações de vinho do Douro que me tornara num homem rico, mas solitário. A minha mulher, Isabel, com os seus cabelos negros ondulados e olhos verdes que pareciam o Atlântico em fúria, era o meu orgulho, ou assim eu pensava. Casáramos há 10 anos numa capela em Óbidos, com o vinho a fluir como o Tejo e promessas sussurradas sob o luar. Mas naquela tarde, enquanto eu fechava um negócio com um enólogo de Vila Real, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem que mudou tudo. Era do meu primo, Miguel. Preciso de te ver, António. É urgente. Encontra-me no Chiado às 6. Miguel, o caçula da família, o que sempre fora o favorito da avó, com o seu sorriso fácil e olhos castanhos que desarmavam qualquer um. Cresuíramos juntos em Coimbra, partilhando segredos de rapazes e sonhos de grandeza. Ele trabalhava para mim agora, gerindo o armazém Alcântara, e eu confiava nele como num irmão. Mas algo na mensagem, a urgência, o local neutro, picou-me como uma agulha. Cheguei cedo, sentei-me numa esplanada com vista para o arco da Rua Augusta, pedi um galão e observei a multidão, turistas com mapas, lisboetas apressados, o eterno bailado da cidade. Miguel apareceu pontualmente, o fato cinzento amarrotado, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Abraçámo-nos, e ele sentou-se, evitando os meus olhos. António, há algo que tens de saber sobre Isabel, disse ele, a voz baixa, como se as palavras lhe queimassem a língua. O meu estômago contraiu-se. Isabel. A mulher que me esperava em casa com um beijo e um copo de vinho tinto. Fala, ordenei, sentindo o suor frio descer pela espinha apesar do calor. Ele hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Eu. Nós. Ela e eu. Tem havido algo entre nós. Há meses. O mundo parou. O burburinho da esplanada tornou-se um zumbido distante, o sol uma lâmpada impiedosa a queimar-me os olhos. Traição. A palavra ecoou na minha mente como um fado amorioso, daqueles que se cantam nas tascas de Alfama com a alma em farrapos. Miguel, o meu sangue, a minha família. Isabel, a minha vida. Como? Perguntei, a voz rouca, como se a garganta se tivesse fechado. Quando começou isto? Ele baixou a cabeça, envergonhado, mas havia algo mais nos seus olhos, um brilho de desafio, talvez. Começou inocente. Uma conversa no armazém, um copo de vinho a mais após o trabalho. Ela queixava-se da solidão, António. Dizes que amas a empresa mais do que a ela. As palavras atingiram-me como um murro. Solidão. Eu trabalhava até à exaustão para lhe dar tudo, a casa em Sintra com jardim de camélias, viagens a Paris, joias de ourique. Mas Isabel, com a sua beleza feroz e temperamento de rainha destronada, sempre quis mais. Mais atenção, mais paixão, mais do que o ritmo previsível da nossa vida. Provas, exigi, a raiva a ferver como mosto no lagar. Miguel tirou o telemóvel do bolso, abriu uma pasta de fotos. Lá estavam elas, Isabel e ele, abraçados num quarto de hotel em Cascais, os lençóis amarrotados ao fundo, outro, os dois rindo num restaurante em Belém, as mãos entrelaçadas sob a mesa. Cada imagem era uma faca, cravando-se no meu peito. Senti o gosto amargo da bilis subir à boca. Por que me contas agora? Perguntei, a voz tremendo de fúria contida. Ele engoliu em seco. Porque ela quer mais. Não é só o affair. Ela planeia divorciar-se e levar metade da tua fortuna. Tem um advogado em Lisboa, um tubarão chamado Rui Fernandes. Eles falam em partilha de bens, mas ela quer tudo, a empresa, a casa, o dinheiro. Eu sou só o peão dela, António. Ela prometeu-me uma parte se eu a ajudasse a reunir provas contra ti, fraudes fiscais inventadas, coisas assim.
O ar fugiu dos meus pulmões. Não era só traição carnal, era uma conspiração financeira, um assalto ao império que eu construíra com suor e noites sem dormir. Isabel, a mulher que jurara amar-me na saúde e na doença, tramava-me nas costas como uma serpente no Éden. E Miguel, o traidor de sangue, confessava agora por remorso. Ou por medo de ser apanhado. Levantei-me abruptamente, a cadeira rangendo no pavimento. Sai da minha frente. E não voltes ao armazém. Estás despedido. Ele estendeu a mão, suplicante. António, perdoa-me. Eu amo-a, mas sei que errei. Deixa-me ajudar-te a parar isto. Ignorei-o, caminhei rua abaixo, o coração a martelar como o sino da Sé de Lisboa. O sol poente tingia o céu de laranja e vermelho, como sangue derramado. Em casa, naquela noite, Isabel preparou o jantar, bacalhau à Brás, o meu favorito, com um sorriso radiante. Como foi o dia, amor? Perguntou, beijando-me a face. Sorri de volta, o rosto uma máscara de ferro. Perfeito. E o teu? Enquanto comíamos, observei-a, os gestos graciosos, o riso leve, a forma como os olhos desviavam para o telemóvel. Ela planeava o meu fim, e eu. Eu planeava o dela. Não com violência imediata, isso seria tosco, indigno de um homem de negócios. Não. A minha vingança seria lenta, psicológica, como o vinho que envelhece em cascos de carvalho, ganhando corpo e acidez. Começaria por Miguel. Ele confessara, agora, usá-lo-ia como isco. Naquela noite, deitado ao lado dela, o seu corpo quente contra o meu, finge dormir. Mas a minha mente gira como as rodas de um moinho em Alentejo, contactos, advogados, investigadores privados. Lisboa tem os seus segredos, e eu conheço-os todos. Amanhã, contrataria o melhor detetive da cidade, um ex-polícia chamado Vasco, que cobrava caro mas entregava o ouro. Isabel e Miguel achavam-se espertos, mas eu, António Costa, era o mestre do jogo. Os dias seguintes foram uma dança de fingimentos. No trabalho, despedi Miguel com uma carta fria, sem explicações, apenas motivos pessoais. Ele ligou, implorou, mas ignorei as chamadas. Isabel notou a tensão, perguntou se estava tudo bem. Só o stress do negócio, respondi, beijando-lhe a mão. Ela sorriu, aliviada, sem saber que eu já tinha o relatório preliminar de Vasco, gravações de conversas dela com o advogado, planos para uma ação de divórcio surpresa, alegações de infidelidade minha, irónicas, não eram. Uma noite, após um jantar em casa com amigos, o vinho a fluir, as risadas e quando no salão de Sintra, Isabel retirou-se cedo, alegando cansaço. Esperei meia hora, depois segui-a discretamente. O carro dela serpenteou pelas estradas sinuosas até Alcântara, parando num armazém abandonado perto do rio. Lá estava Miguel, esperando na sombra, os braços abertos. Escondido atrás de um contentor, gravei tudo, o beijo faminto, as palavras sussurradas, ele suspeita de nada. Daqui a um mês, seremos ricos. A raiva queimava-me as veias como aguardente. Mas controlei-me. Voltei para casa, deitei-me e sonhei com vingança, não sangue, mas ruína. Faria com que se destruíssem mutuamente, pedaço a pedaço, até implorarem pela misericórdia que eu negaria. O detetive Vasco era um homem de poucas palavras, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de noites em Bairro Alto e prisões em Caxias. Encontrámo-nos num café discreto em Bairro Alto, o aroma a café forte misturando-se com o cheiro a tabaco e segredos. Queres vingança ou justiça? Perguntou ele, os olhos cinzentos fixos nos meus. Vingança, respondi sem hesitar. Mas legal. Quero os expostos, arruinados, sem que eu levante um dedo sujo. Ele assentiu, acendeu um cigarro. Então, deixa comigo. Vou cavar fundo. Mas custa 10.000 euros adiantados. Paguei em numerário, anónimo como o nevoeiro do Tejo. Vasco começou o seu trabalho, sombras seguindo Isabel nas suas idas ao ginásio em Lumiar, microfones escondidos no carro de Miguel, hackers amigos a aceder aos e-mails dela. Os relatórios chegavam semanalmente, cada uma bomba relógio. O primeiro revelou o plano financeiro em detalhe, Isabel consultara Rui Fernandes, um advogado conhecido por divórcios milionários, que sugeria uma partilha de 50% dos bens, mas com truques.
Alegariam que a empresa era conjugal, apesar de eu a ter fundado antes do casamento, e inventariam dívidas fictícias para me deixar falido. Miguel fornecia provas internas, documentos falsos de transferências offshore, assinaturas forjadas com o meu nome. Eles riam disto nos e-mails. O tonto do António nem sonha, escreveu ela. Li aquilo à meia-noite, na biblioteca da casa em Sintra, o fogo crepitando na lareira como o meu ódio. Lembrei-me da nossa lua de mel em Madeira, as noites de paixão sob as estrelas, as promessas eternas. Como pudera mudar? Ou sempre fora assim, uma loba disfarçada de cordeiro. A traição corroía-me por dentro, um ácido lento que me roubava o sono e o apetite. Mas fortalecia-me também, afiando a mente como uma navalha. Decidi contra-atacar em camadas. Primeiro, protegi os meus ativos, transferi ações da empresa para uma holding nas Açores, inatingível por divórcios continentais. Contratei o meu próprio advogado, uma mulher feroz chamada Marta, especialista em direito familiar, que riu ao ver os planos deles. Eles são amadores, disse ela. Vamos enterrá-los em papelada. Mas a vingança psicológica era o meu deleite. Comecei por Miguel. Liguei-lhe numa manhã chuvosa, a voz calma como o mar de Cascais em bonança. Quer falar? Sozinhos. No nosso antigo spot em Coimbra, o Jardim Botânico. Amanhã. Ele aceitou, trêmulo. Encontrei-me com ele sob as árvores centenárias, o ar úmido cheirando a terra molhada e memórias de juventude. Porquê, Miguel? Somos família. Ele choramingou, lágrimas misturando-se com a chuva fina. Foi ela, António. Ela seduziu-me, prometeu o mundo. Eu era fraco, sozinho desde o divórcio da Maria. Apertei os punhos, mas sorri. Eu perdoo-te. Mas tens de provar. Ajuda-me a gravar as conversas dela. Em troca, dou-te uma saída limpa, um emprego noutra cidade, dinheiro para recomeçar. Os olhos dele brilharam de esperança. O idiota mordeu a isca. Dias depois, enviou-me áudios, Isabel a planejar o divórcio, a rir da minha cegueira, a instruí-lo a roubar documentos do escritório. Depois dele fora, ficamos com tudo, dizia ela, a voz como mel envenenado. Usei isso para o segundo golpe. Confronta a Isabel subtilmente, durante um jantar romântico que arranjei no bairro Alto, velas, fado ao vivo, o lamento de Amália Rodrigues no ar. Sentes-te feliz, Isabel? Comigo, com a nossa vida. Ela hesitou, o garfo parando a meio caminho da boca. Claro, amor. Por que a pergunta? Porque ouvi rumores. De infidelidade. Minha. Pisquei, fingindo vulnerabilidade. Ela engasgou-se com o vinho. Rumores. Quem disse tal coisa? Deixemos isso. Mas se algo mudasse? Levaria metade de tudo, não é? As palavras pararam como uma ameaça velada. Ela recuperou, riu nervosamente. Não sejas parvo. Eu amo-te. Mas vi o pânico nos olhos, o plano dela estava a rachar. Naquela noite, no quarto, ela tentou seduzir-me, os lençóis de linho egípcio testemunhas da sua performance. Entreguei-me, mas na mente, planeava, faria com que duvidasse de si mesma, da sanidade, até ao colapso. Enviei mensagens anónimas para o telemóvel dela, eu sei o que fazes com ele, de números descartáveis. Ela começou a olhar por cima do ombro nas ruas de Lisboa, a trancar portas à noite. Miguel, o pobre coitado, tornou-se o meu marioneta. Encontrei-me com ele novamente, desta vez num bar em Alfama, o cheiro a sardinhas assadas misturando-se com o seu suor nervoso. Bom trabalho, disse eu, passando-lhe um envelope com 5.000 euros. Agora, diz-lhe que queres acabar. Que tens medo. Ele obedeceu, e o áudio que me enviou foi ouro, Isabel furiosa, gritando que ele era um covarde, ameaçando expô-lo. Se me deixares, conte tudo ao António. A voz dela quebrava, revelando o pânico por baixo da fúria. Eu ri sozinho no carro, voltando para Sintra pela A5, as luzes da cidade a desfocarem-se como lágrimas. A ruína começava. Mas o melhor viria, envolver a família. A nossa avó, a matriarca em Coimbra, devota e tradicional, odiaria o escândalo. Mandaria rumores chegarem aos ouvidos dela,
via tias fofoqueiras em visitas de domingo. Ouvi dizer que a Isabel anda com outro. Que vergonha para a família. A avó ligou-me furiosa. António, o que se passa? A tua mulher desonra-nos. Fingi choque, prometi investigar. Isabel, ao saber, confrontou-me. Quem espalha mentiras sobre mim? Ninguém, respondi sereno. Mas talvez haja verdade nelas. O seu rosto empalideceu, os olhos verdes agora tempestades. Ela começou a beber mais, vinho do Douro, ironicamente, as noites de insónias a marcarem olheiras profundas. Eu observava, paciente, como um predador no mato alentejano. Vasco trouxe mais, provas de que Isabel transferira dinheiro para uma conta em Espanha, em nome de Miguel. Ladra, além de adúltera. Planeei o próximo passo, um acidente para ele, algo plausível, que a deixasse sozinha e paranoica. Outubro trouxe chuvas torrenciais a Lisboa, transformando as ruas em rios de lama e segredos. Eu sentia-me renascido na tempestade, o ódio uma âncora que me mantinha firme enquanto o mundo ao redor se desfazia. Isabel tornara-se uma sombra de si mesma, maquiagem espessa a esconder as olheiras, conversas curtas e nervosas, o telemóvel sempre ao alcance como um talismã. Estás bem? Perguntava eu, fingindo preocupação, enquanto por dentro saboreava o veneno. Sim, só cansada, respondia ela, evitando o meu olhar. Mas eu via, o plano dela ruía como um castelo de cartas no vento do Atlântico. Miguel ligava menos, aterrorizado com as minhas manipulações, e o advogado Fernandes começava a hesitar. Eu plantara dúvidas via Marta, insinuações de que Isabel era instável, propensa a mentiras. Decidi acelerar com Miguel. Marquei um encontro final num cais abandonado em Alcântara, onde o Tejo lambia as pedras como uma língua faminta. A noite era escura, o ar salgado e pesado com o cheiro a peixe podre. Ele chegou atrasado, o casaco encharcado, os olhos saltando como um coelho encurralado. António, por favor, acaba com isto. Eu fiz tudo o que pediste. Deixa-me ir embora. Sorri na penumbra, a lanterna do telemóvel iluminando o meu rosto como um demónio num auto de fé. Quase, primo. Uma última coisa, confessa tudo à Isabel. Diz-lhe que eu sei, que gravei tudo. E depois, desaparece. Ele abanou a cabeça, lágrimas misturando-se com a chuva. Ela vai matar-me. Ou tu. Eu. Jamais. Somos família. As palavras saíram doces como figos maduros, mas o meu coração era pedra. Ele partiu, cambaleando para a escuridão, e eu soube que era o fim dele. Horas depois, o telefone dela tocou na cozinha de Sintra. Eu ouvia da sala, fingindo ler o público. A voz dela elevou-se em pânico. O quê? Tu contaste-lhe. Traidor filho da puta. Pratos quebraram, um grito ecoou. Corri, encontrei-a no chão, o telemóvel estilhaçado, o rosto contorcido em fúria e medo. O que se passa, Isabel? Perguntei, ajoelhando-me, a mão no seu ombro, um toque que a fez encolher. Miguel. Ele. Mentiras. Tudo mentiras. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo. Calma, amor. Conta-me. Ela soluçou, as palavras jorrando como o Tejo em cheia, o affaire, o plano, o desespero de se sentir presa na nossa vida dourada mas vazia. Tu nunca me vês, António. És um fantasma na tua própria casa. Eu queria liberdade, não prisão. As confissões foram um bálsamo para a minha alma ferida. Mas em vez de raiva, mostrei compaixão, o golpe mestre. Eu perdoo-te. Podemos recomeçar. Mas Miguel. Ele tem de pagar. Ela assentiu, exausta, sem saber que eu já o marcara para cair. Na manhã seguinte, enquanto ela dormia sob sedativos que eu próprio lhe dera, doses leves, só para acalmar, liguei a Vasco. Acaba com ele. Um acidente no trabalho. Nada que volte para mim. Vasco não perguntou porquê, homens como ele vivem de sombras. 3 dias depois, a notícia chegou. Miguel escorregara num piso molhado no armazém, o mesmo que ele gerira, caindo de uma plataforma de carga. Fraturado o crânio, em coma no Hospital de Santa Maria. Os jornais de Lisboa chamaram-lhe tragédia laboral,
e eu enviei flores para o quarto, com um cartão: Força, primo. A família está contigo. Isabel visitou, claro, a culpa a roê-la como traça na seda. Voltei cedo do escritório, escondi-me no carro dela, chaves duplicadas, cortesia de Vasco, e segui-a ao hospital. Pelo vidro da janela, via ao lado da cama, segurando a mão dele, lágrimas silenciosas. Perdão, murmurava ela. Eu causei isto. Naquela noite, confrontámo-la em casa. Ela chegou pálida, os olhos inchados. Como está ele? Perguntei, servindo-lhe um copo de porto. Mal. Os médicos dizem que pode não acordar. Ela bebeu de um trago, o líquido tingindo os lábios de rubi. Sentei-me ao lado dela no sofá de veludo, o fogo na lareira dançando sombras nas paredes azuladas. Foi um acidente, Isabel. Mas eu sei que ele te magoou, traindo a nossa confiança. Ela virou-se, os olhos flamejantes. Tu sabes. O quê? Tudo. As gravações, os planos. Mas eu amo-te. Podemos esquecer. O silêncio esticou-se como um fio prestes a romper. Ela caiu em pranto, confessando mais: o ódio acumulado pela minha ausência, o desejo por Miguel como escape, o sonho de uma vida sem mim. Queria metade para recomeçar, livre. Não para te destruir. Menti, eu entendo. Mas para provares, acaba com o advogado. Diz-lhe que foi um erro. Ela prometeu, e no dia seguinte, ligou na minha presença, cancelando tudo. Rui Fernandes protestou, mas ela cortou, sentiu o poder, controlava-a agora, como um titreiro em Óbidos. Mas a vingança não parava. Enquanto Isabel se afundava em culpa, comecei a isolar-a, convenci-a a admitir-se do seu emprego de galerista encheado, para o nosso futuro, cortando os laços sociais. As amigas notavam a mudança. Estás diferente, Isabel. Pareces. Assustada. Ela ria forçado, mas o medo crescia, alimentado pelas minhas mensagens anónimas. Ele acordou. Sabe tudo. Miguel não acordou, na verdade. Uma semana depois, Vasco confirmou: morreu esta noite. Pneumonia nos pulmões. O funeral em Coimbra foi um circo de família, tia chorando, a avó rezando rosários, eu ao lado de Isabel, a mão na dela, o viúvo perfeito. Ela tremia, o luto misturado com alívio culpado. Agora acabou, sussurrou ela no cemitério, sob ciprestes chorosos. Acabou, respondi baixinho. Ou só começou? Na viagem de volta, pela A1 sob chuva, contei-lhe a verdade parcial: eu causei o acidente. Não diretamente, mas incentivei-o a confessar. Ele caiu por culpa própria. Ela virou-se, o rosto uma máscara de horror. Monstro. Como pudeste? Como tu pudeste trair-me? A estrada estendia-se, cinzenta como a minha alma. Ela chorou o caminho todo, e eu sorri para o retrovisor. De volta a Sintra, o isolamento completou-se. Isabel trancou-se no quarto dias a fio, recusando comida, murmurando preces católicas que nunca lhe ouvira. Chamei um terapeuta, pago por mim, claro, que diagnosticou depressão aguda. Ela precisa de descanso, disse ele. Eu assenti, mas por dentro, perfeito. A mente dela quebrava, pedaço a pedaço, enquanto a minha vingança descia a teia final. Inverno em Sintra é um manto de névoa e mistério, os palácios românticos escondidos em brumas que engolem segredos como o oceano engole navios. A casa, outrora um ninho de amor, tornara-se uma prisão de ecos, os passos de Isabel arrastando-se pelos corredores de azulejos, o tic-tac do relógio na sala como um coração moribundo. Ela emagrecera, os ossos proeminentes sob a pele pálida, os olhos verdes agora opacos como o mar em tormenta. O terapeuta vinha 2 vezes por semana, mas as sessões eram farsas, eu pagava-lhe para relatar tudo, os pesadelos dela com Miguel, a paranoia de ser vigiada, o remorso que a consumia como fogo de Santelmo. António, ela está à beira do colapso, disse o Dr. Silva numa tarde chuvosa, no seu consultório em Lisboa. Sugiro internamento. Não, respondi firme, o olhar fixo no quadro de azulejos na parede. Ela fica comigo. Eu cuido dela. Ele encolheu os ombros, assinou a fatura. Saí para a rua, o nevoeiro envolvendo-me como um casulo,
e dirigi-me ao escritório em Alcântara. A empresa prosperava sem Miguel, promovia um gerente leal, um tipo de Viseu chamado João, que idolatrava o vinho tanto quanto eu. Os lucros subiam, os contratos com exportadores franceses fluíam como o Douro em cheia. Mas o dinheiro agora era meu, intocável, graças às transferências para as Açores. Em casa, a dança da loucura continuava. Isabel acordava gritando à noite, sonhando com o rosto ensanguentado de Miguel. Ele vem buscar-me, berrava, as unhas cravadas nos lençóis. Eu acalmava-a com abraços frios, sussurrando, foi destino, amor. Deus castiga os traidores. Ela afastava-se, encolhida no canto da cama, murmurando, tu não és Deus. És o diabo. As palavras doíam, mas excitavam-me, via o terror nos olhos dela, o mesmo que eu sentira ao ver as fotos. Vingança é um vinho fino, amargo no início, mas com um aftertaste de triunfo. Para aprofundar o tormento, plantei mais sementes. Encontrei cartas antigas de Miguel na casa dele, revistada por Vasco após a morte, bilhetes de ocs apaixonados que Isabel escrevera. Espalhei cópias pela casa, uma no espelho do quarto de banho, outra na gaveta das joias. Ela encontrou-as uma a uma, cada descoberta um soco no estômago. Onde arranjaste isto? Confrontou-me uma manhã, a voz trêmula, agitando o papel amarelado. Falei com a polícia. Investigação da morte. Encontraram na casa dele. Mentira pura, mas ela engoliu, o rosto desmoronando. Lês? Insiste. Vê o que perdeste. Ela leu em voz alta, a voz quebrando em soluços, meu amor, o teu toque é fogo no meu sangue. Antônio é cinza. Cada palavra era uma lâmina que eu afiara pessoalmente. Depois, ela rasgou-as, gritando, e correu para o jardim, onde choveu até ao amanhecer, ajoelhada na lama entre as camélias. Eu observava da janela, o chá quente nas mãos, sentindo uma pena perversa misturada com ódio. Como pudera amar tal víbora? Lembrei-me dos primeiros anos, piqueniques no Monsanto, danças no Lux, o riso dela como sinos de igreja. Mas o amor fora ilusão, uma fachada para a ganância dela. Agora, pagava. O Natal aproximava-se, e com ele, a família. Insisti numa reunião em Coimbra, na casa da avó. Isabel resistiu, não aguento vê-los, mas forcei, com sorrisos e promessas de normalidade. A viagem pela A1 foi silenciosa, ela olhando pela janela, eu a assobiar fados baixinho. Em Coimbra, a avó recebeu-nos com abraços e bolos rei, mas os olhos dela cravaram-se em Isabel como agulhas. Ouvi histórias, rapariga. Cuidado com o que semeias. O jantar foi uma ópera de tensão, tias cochichando sobre o acidente de Miguel, o tio a perguntar sobre a empresa, Isabel a engolir comida sem gosto, pálida como um fantasma. Eu brilhei, contando anedotas, enchendo copos, o anfitrião perfeito. Mas sob a mesa, o meu pé roçava o dela, um lembrete, estás na minha mão. Naquela noite, no quarto de hóspedes da avó, uma alcova com crucifixos e cheiro a lavanda, Isabel explodiu. Eles sabem. Tu disseste-lhes. Não precisei. As pessoas falam, Isabel. Lisboa é pequena. Abracei-a, mas ela empurrou-me, as unhas arranhando o meu braço. Solte-me. Quero divórcio, agora. Ri, baixo e cruel. Divórcio. Com as gravações que tenho. Ias para a rua, sem um cêntimo. E a família? Escândalo, desonra. A avó deserdava-te. Ela caiu na cama, soluçando. O que queres de mim? Tudo. A tua rendição. Beijei-lhe a testa, salgada de lágrimas, e saí, deixando-a na escuridão. De volta a Sintra, após o Natal, o colapso veio. Ela tentou suicídio, pílulas do terapeuta, engolidas com vinho. Encontrei-a a tempo, chamei a ambulância, o teatro perfeito de marido devotado. No hospital, os médicos diagnosticaram tentativa grave, recomendaram internamento. Assinei os papéis, mas escolhi uma clínica privada em Cascais, discreta, onde a vigiaria. Enquanto ela se recuperava, sob sedativos e terapia forçada, planeei o golpe final. Contactei Rui Fernandes, o advogado dela, via Marta. O Sr. Costa oferece um acordo, silêncio em troca de nada.
Mas se insistir, as gravações vão para a imprensa. Fernandes, covarde como todos, recuou, rasgando o contrato. Isabel, na clínica, escreveu-me cartas, súplicas de perdão, promessas de mudança, amor renascido. Lias à beira-mar de Cascais, o vento atlântico a levar as palavras como cinzas. Perdoar? Jamais. A vingança era o meu fado agora, e o refrão era destruição. Primavera irrompeu em Portugal como uma paixão proibida, jacarandás roxos em Lisboa, o Douro a despertar em verdes vibrantes, mas para mim, era a estação da colheita amarga. Isabel saiu da clínica em março, frágil como porcelana de vista alegre, os olhos vazios de quem viu o abismo. A casa em Sintra recebeu-a com flores frescas e jantares leves, sopa de peixe, saladas de azeite e vinagre, mas o ar estava carregado de eletricidade, como antes de uma trovoada no Gerês. Voltamos ao início, disse eu no primeiro dia, ajudando-a a sentar-se no terraço com vista para a serra. Sem segredos. Ela assentiu, a mão trêmula na minha. Perdão, António. Eu era cega. As semanas foram uma reconstrução falsa, passeios pelo jardim, conversas sussurradas sobre o futuro, noites em que ela se aninhava contra mim, buscando calor fingia acreditar, mas por dentro, o ódio era uma fornalha, alimentada por memórias, as fotos, os e-mails, o riso dela ao planejar a minha ruína. Ela recuperava devagar, o terapeuta elogiando o progresso, mas eu via as fissuras, noites em que acordava a suar, chamando por Miguel. Para selar a armadilha, propus uma viagem, vamos a Madrid, amor. Recomeçar, longe de tudo. Ela aceitou, ansiosa por escape. Mas em Madrid, sob o sol castelhano e as fontes de Cibeles, plantei a última semente. Contratei um ator, um gigolo de Sevilha, charmoso e discreto, para abordá-la num café da Plaza Mayer. Ele furtou subtilmente, deixou um cartão com um número falso, e eu gravei a hesitação dela, o rubor, o olhar desviado, o desejo latente. De volta ao hotel, confrontei-a com o vídeo, reproduzido no meu telemóvel como uma sentença. Vês? Ainda és a mesma. Incapaz de fidelidade. Ela negou, soluçou, mas o dano estava feito. Era nada. Por que me espias? Porque te conheço. E agora, o mundo conhecerá também. Mostrei-lhe o dossiê completo, gravações, documentos, até uma simulação de artigo de jornal, escândalo na alta sociedade lisboeta, traição e conspiração familiar. O pânico dela foi visceral. Não. Por favor, António. Eu mudo. Juro pela Virgem. Sorri, guardando o telemóvel. Então prova. Assina isto. Era um pré-nupcial retroativo, forjado por Marta. Ela renunciava a todos os direitos sobre os meus bens, em troca do meu silêncio. As mãos dela tremiam ao assinar, o olhar suplicante. É o fim. É o teu fim, respondi suave. De volta a Portugal, a rotina recomeçou, mas agora ela era uma prisioneira voluntária, cozinhava, limpava, sorria forçado, mas o espírito quebrara. As amigas afastaram-se, eu espalhara rumores subtis de problemas mentais, a família em Coimbra ignorava as chamadas dela. Isolada, dependente, ela murchava como uma flor sem sol. Uma noite de maio, durante uma ceia de sardinhas assadas no jardim, o cheiro a grelha misturando-se com jasmim, ela quebrou. Não aguento mais, António. Quero morrer. Pus o garfo de lado, o luar banhando-nos em prata. Então morre. Mas devagar, como eu morri por dentro. Ela ergueu os olhos, horrorizada. Tu. Planejaste tudo. A morte de Miguel, a minha loucura. Assenti, a confissão fluindo como vinho derramado. Cada passo. Antecipei-me, Isabel. Sabia do plano antes de vocês sonharem. Ela gritou, um som primal quicou na serra, e correu para a casa. Tranquei a porta atrás dela, ouvindo os socos na madeira, as súplicas. Naquela noite, ela tentou a janela, mas eu instalara grades, por segurança. A polícia veio na manhã seguinte, chamada por vizinhos, mas ela recusou-se a acusar-me. Foi um pesadelo, murmurou, os olhos vazios. O terapeuta aumentou as sessões, mas agora eu controlava as narrativas. Ela alucina, doutor. Traições imaginárias. Ele prescreveu mais remédios,
E ela engoliu, tornando-se um zumbi dócil. Verão chegou, e com ele, o meu triunfo final. Vendi parte da empresa, lucros recorde, comprei uma vinha no Douro, um refúgio para mim. Isabel ficou em Sintra, recuperando, com uma enfermeira que eu pagava para vigiar. Ela escrevia diários, que Vasco roubava, páginas de desespero, ódio a si mesma, amor residual por mim misturado com terror. Numa tarde de junho, visitei-a. Ela estava no jardim, entre as camélias que outrora plantáramos juntos, o vestido branco esvoaçante como um sudário. Porquê, António? O amor não basta. Ri, sentando-me ao lado dela. Amor. Tu mataste o nosso. Isto é justiça portuguesa, olho por olho, fortuna por fortuna. Ela tocou a minha mão, fria como mármore. Então acaba comigo. Não. Vive com isto. Cada dia, um lembrete. Deixei-a lá, o sol poente tingindo o céu de sangue, e parti para o Douro, o vinho novo fermentando como o meu ódio satisfeito. O Douro em julho é um paraíso de vinhas em socalcos, o rio serpenteando como uma veia de safira sob o sol implacável. Instalei-me na quinta que comprara, uma herdade antiga em Pinhão, com adegas frescas e vistas que curavam a alma. Mas a minha alma, marcada para sempre, uma cicatriz que latejava com memórias de traição. Isabel permanecia em Sintra, uma relíquia do passado, visitada pela enfermeira e ignorada pela família. Escrevia-me cartas semanais, sob ordens minhas, confissões de culpa, promessas vazias, um ritual que me divertia como um gato com rato. António, perdoa-me. Sou nada sem ti. Rasgava-as após ler, o papel a voar para o rio como ofrendas a deuses indiferentes. O negócio florescia, exportações para o Brasil, parcerias com enólogos espanhóis, o nome Costa sinónimo de excelência. Em Porto, nos jantares da Câmara de Comércio, era o viúvo trágico, a minha Isabel está doente, mas forte, colhendo simpatia e contratos. Mas a vingança não era só dela, era minha redenção. Contratei um cineasta amigo, um lisboeta excêntrico chamado Pedro, para documentar a minha jornada, vinhas, família perdida, lições de traição. O filme, Vinho Amargo, estreou no Festival de Guimarães em setembro, um sucesso discreto, críticas elogiando a profundidade emocional, o público a chorar nas salas escuras. Isabel viu numa sessão privada que arranjei na clínica, depois, ligou-me, a voz um sussurro quebrado, és cruel. Usaste a minha dor. Arte imita a vida, respondi, bebendo um copo de tinto na varanda da quinta, o pôr do sol incendiando as colinas. E a vida imita a tua traição. Outono trouxe mudanças, a avó faleceu em Coimbra, deixando-me herança modesta mas simbólica, a casa familiar, cheia de memórias de Miguel e infâncias perdidas. No funeral, sob chuva miúda, Isabel apareceu, escoltada pela enfermeira, magra e espectral num casaco preto. A família evitou-a, sussurros de aquela que trouxe a desgraça. Abracei-a brevemente, sentindo os ossos sob o tecido. Bem-vinda de volta, murmurei. Ela não respondeu, mas nos olhos vi o reconhecimento, o fim do ciclo. De volta a Sintra, libertei-a da enfermeira, estás curada, mas a prisão era mental agora. Ela vagueava pela casa como um fantasma, cozinhando refeições que eu raramente comia, limpando azulejos que brilhavam já. As noites eram silenciosas, exceto pelos seus murmúrios, preces, maldições, nomes, o meu, o de Miguel. Numa noite de novembro, tempestade a fustigar as janelas, ela confrontou-me na biblioteca. Acaba isto, António. Mata-me, como mataste ele. Sentei-me na poltrona de couro, o livro de Camões aberto no colo, sonetos de amor traído. Matar. Isso seria misericórdia. Vive, Isabel. Vive com o vazio que criaste. Ela caiu de joelhos, as mãos no meu colo. Eu amo-te ainda. Apesar de tudo. As palavras atingiram-me como um raio. Amor. Após a ruína. Levantei-me, empurrando-a gentilmente. Demasiado tarde. O teu amor é veneno. Saí para a chuva, o jardim alameado engolindo os meus passos. Corri para o carro, dirigi para o sul, para Lisboa, as luzes da cidade um farol na escuridão. Parei no Chiado, no mesmo café onde Miguel confessara, pedi um galão e refleti, a vingança completara o seu arco,
mas deixara-me louco, como um barril vazio após a vindima. Dias depois, Isabel desapareceu. Encontrei a casa vazia, uma nota na mesa: vou para o mar. Perdão. Procurei-a em Cascais, em praias de Ericeira, mas o Atlântico guardava segredos. A polícia arquivou como desaparecimento voluntário, e eu herdei tudo, livre. Agora, no Douro, colho uvas sob o sol de 2026, o vinho novo prometendo complexidade. A traição foi o fermento da minha transformação, de homem traído a titã implacável. Portugal, com os seus fados e fatalismos, ensinou-me que a verdadeira fortuna não é ouro, mas o poder de antever e destruir. E se ela voltar? Bem, a porta está aberta. Mas o vinho na minha taça é amargo, e o gosto da vingança, eterno.